Fausto Vera, de saída do Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola, responde essa pergunta e conta também sobre o futuro de Léo Ortiz. Zagueiro desejado pelo Flamengo pintou mais um probleminha nas tratativas com o Red Bull Bragantino. Quero te atualizar sobre TT no Bahia e enfim consegui conversar com Pablo Bueno, o representante do atacante que joga no Galatasaray. Fala ainda sobre Leonardo, especulado como possível novo diretor do Atlético Mineiro. Tem o Botafogo negociando com o lateral direito uruguaio. Tem atacante desejado pelo Palmeiras apresentado em novo clube. O Vasco negociando Orediano. Fala ainda sobre o futuro de Mbappé, discrepância na Copa do Nordeste e muitas outras informações. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe o like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos do campeonato inglês. Desse domingo só tem jogo bom. Exceção desse primeiro com Bournemouth e Nottingham Forest, vou de vitória do Bournemouth. Depois Chelsea e Wolverhampton, tô indo de vitória do Chelsea. Manchester United e West Ham, vou na vitória do United. Tem ainda Arsenal e Liverpool, um grande clássico para mim, vitória do Arsenal ou empate. E você manja de futebol, curte dar seus pitacos, então vem se divertir comigo na 1xBet e aproveita o bônus de 100% no valor do seu depósito. Para ter direito a esse bônus é só clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e utilize o código Nicola na hora de fazer seu primeiro depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Queria te atualizar que Lucas Moura participou do treino no campo com o São Paulo nesse sábado, véspera da decisão na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, mas sua escalação só vai ser confirmada naquele teste realizado antes do jogo. Bora contar também que o Santos vai bancar 40% dos salários do Lucas Lima durante o empréstimo ao Sport. O Lucas Lima já foi inclusive anunciado como novo reforço do Leão, ganha 350 mil na carteira, 40% ficam pro Santos, o restante será pago pelo Sport. Saideira do giro de notícias, Oscar Romero, que recentemente rescindiu seu contrato na Turquia e está livre, foi procurado pelo Cerro Porteño, clube do Paraguai, e disse que não pretende voltar para o seu país natal. Ele segue buscando clubes em território brasileiro. Bora falar um pouquinho sobre a Copa do Nordeste, que teve sua abertura nesse fim de semana, e há uma discrepância bem grande entre os participantes. São 16 times, sendo 3 da primeira divisão, Fortaleza, Bahia e Vitória, que por conta da presença na elite do futebol nacional, tem muito mais capacidade financeira, afinal de contas as cotas de TV na Série A são gigantes. São ainda 3 times na Série B, Ceará, CRB e Sport, que vão tentar, na medida do possível, se aproximar dos 3 times da primeira divisão. Só para completar, a Copa do Nordeste ainda tem outros 3 times na Série C, o ABC, o Botafogo e o Náutico. Vale a lembrança de que serão 8 representantes nordestinos na Série C, só que 5 deles acabaram ficando pelo caminho e não conseguiram classificação para essa fase da Copa do Nordeste. Para completar, outros 7 times na deficitária Série D, que equivale à 4ª divisão do futebol brasileiro. Série D não costuma pagar cotas, você tem apenas a ajuda de custo para fazer suas viagens. 7 representantes da Série D na Copa do Nordeste: América, Maranhão, River, Altos, Itabaiana, Juazeirense e também o 13. Para você, quem será campeão da Copa do Nordeste? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre o futuro de Mbappé. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o Mbappé já tomou sua decisão e vai trocar o PSG pelo Real Madrid na metade do ano. Você sabe que o contrato do Mbappé com o PSG se encerra em junho. O PSG tenta há meses a prorrogação desse contrato, com direito a um bônus de 80 milhões de euros. É como eles chamam de bônus de fidelidade. Esses 80 milhões de euros equivalem a 427 milhões de reais. Apesar da investida, o Mbappé tomou a decisão de se mudar para o Real Madrid. É um namoro super antigo. Notícia ruim para o Endrick, que vai chegar a Madrid com a concorrência de alguém super fora da curva e que será o grande astro do time. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que enfim conseguiu encontrar um clube para Luca Orellano, atacante argentino comprado do futebol argentino por quase 16 milhões de reais. Ele tomou a decisão de que não vai mais jogar no Vasco. Cruz Maltino ainda o colocou para jogar no Campeonato Carioca, fez bons jogos, mas a decisão já estava tomada. Negociação bastante avançada para que o Orellano jogue por empréstimo no FC Cincinnati da Major League Soccer, futebol dos Estados Unidos. Dois clubes só estão acertando a compensação financeira que terá direito o Vasco pela liberação. A opção de compra também está pré-definida. O Vasco vai ter no mínimo a possibilidade de recuperar todo o investimento feito
quando da contratação do jogador. O Orelhano também teve sondagens de clubes brasileiros como o do Cruzeiro, e o Boca Juniors na Argentina foi um daqueles que demonstraram a intenção de ficar com o jogador. Uma pena para o Vasco, mas diante da vontade do Orelhano ir embora, acho que não restava outra opção. A pena é que ele não foi negociado em definitivo, o dinheiro seria extremamente útil para que o Vasco pudesse reutilizá-lo na contratação de outro jogador de velocidade. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tentou, nas últimas 3 janelas de contratações, a aquisição de Carlos Vinícius, centroavante de 28 anos de idade, que já fez sucesso no futebol português e pertence nesse momento ao Fulham. Quero contar para vocês que nesse sábado o Carlos Vinícius foi apresentado como novo reforço do Galatasaray. O anúncio aconteceu nas redes sociais, empréstimo até o fim da temporada atual lá na Europa. 600 mil euros é quanto o Fulham vai receber pela liberação do atleta. Vai caber ao Galatasaray assumir 100% dos salários do jogador brasileiro, que tem 28 anos de idade e ganha pouco mais de R$1 milhão mensais. Nessa janela de transferências, o Palmeiras e o Bahia foram os principais interessados na contratação do jogador. Abriram tratativas, tentaram convencer o Fulham. O negócio com o Fulham sempre foi complicado porque a ideia do time inglês era vender. Mas não era só isso. O Carlos Vinícius também queria, como compensação para voltar ao Brasil, a manutenção do atual salário acima de R$1 milhão mensais. Na passagem pelo futebol inglês, 48 jogos e 8 gols. O contrato dele com o Fulham se encerra apenas em 2025. Saideira sobre o Palmeiras, Lázaro não entrou em campo na última partida dele com a camisa do Almeria, nesse sábado pela manhã. O Almeria enfrentou o Valência por opção, até para preservar o jogador. Ele ficou todo o tempo no banco de reservas. O Lázaro só espera pela emissão de passagens aéreas, que serão feitas. Essa emissão será feita pelo Palmeiras para que possa embarcar para São Paulo, realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra de 13 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Botafogo, que negocia com o lateral direito uruguaio. Informação que veio do site Relevo, lá da Espanha, dá conta de que o Botafogo tem negociações avançadas com Damian Suárez. Lateral direito uruguaio veterano, 35 anos de idade, muitas convocações para a seleção do seu país. Está no Getafe desde 2015, temporada atual de 17 jogos, 16 como titular, apenas 1 na condição de reserva. Seu contrato com o Getafe se encerra em junho. O Botafogo tenta a liberação imediata mediante pequena compensação financeira. Com o Damian Suárez já está tudo certo, agora restam pequenos detalhes para o acordo entre os clubes. O Botafogo vai adotar toda a cautela do mundo, especialmente depois do episódio com o Manafá, jogador que chegou a ser anunciado como reforço do Botafogo. O negócio acabou melando. Vale a lembrança de que o Botafogo também tentou nos últimos dias a aquisição de Mateuzinho. O atleta não quis se mudar para o Botafogo, embora o Flamengo já tivesse aceitado a oferta de 4 milhões de euros. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. A última partida de Rodrigo Caetano como executivo de futebol do Galo começa daqui a pouquinho, a partir das 7h30 da noite, na Arena MRV, clássico contra o Cruzeiro. Já é certo que o Rodrigo Caetano não fica. O anúncio vai acontecer aí, talvez nesse sábado, no máximo até domingo. Vai ser o novo executivo, o homem forte da seleção brasileira de futebol, a convite de Dorival Júnior. Dorival e Rodrigo Caetano trabalharam juntos nos tempos de Fluminense e Vasco. E a informação que o Everton Guimarães, jornalista lá de Minas, trouxe nesse sábado é de que Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira, do Flamengo, entre outros clubes, e que já atuou como diretor esportivo do PSG e do Milan, interessa ao Atlético. Leonardo, que mora na Itália e não trabalha desde 2022, quando deixou de sua última passagem no PSG. Foram 2 anos no PSG, 1 ano antes no Milan e outros 2 anos na década passada trabalhando no futebol francês. Toda vez que o nome do Leonardo é especulado por aqui, há sempre uma dificuldade muito grande em fazê-lo voltar ao Brasil, família toda adaptada e morando há bastante tempo na Europa, mais especificamente na Itália. Operação complicada, mas gosto do nome, para mim muito mais interessante do que do Paulo Brax, que seria a opção mais barata e fácil. Bora falar agora sobre TT no Bahia, especulação que tem corrido muito forte depois que a imprensa turca afirmou que o TT já aceitou jogar no Bahia. TT, para quem não associou o nome ao jogador, atleta formado na base do Grêmio, com passagens por Lyon, Leicester, também esteve no futebol do Shakhtar Donetsk e atualmente defende o Galatasaray. Atleta cujo salário é de 4,5 milhões de euros, livre de impostos por temporada. Isso significa que ele ganha 2 milhões de reais por mês. Tirando toda a tributação, essa responsabilidade fica apenas para o clube. Jogador que perdeu a condição de titular nas últimas partidas, 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Que ele pode sair do Galatasaray, até acho provável, mas não será para o futebol brasileiro. Consegui conversar nesse sábado com Pablo Bueno, representante do TT, e a resposta sobre a pergunta
do TT no Bahia foi impossível, tá? A alegação do Pablo é de que nenhum clube brasileiro é capaz de bancar os 2 milhões de reais livres de impostos por mês de salário a que tem direito o TT. O TT quer continuar ganhando esse vencimento, até porque tem contrato longo lá na Europa, e dessa maneira vir ao Brasil, embora ele já tenha sido especulado no Bahia, no Palmeiras, no Flamengo, entre outros clubes, está descartado. Segundo a tentativa recente do Grupo City com os jogadores do Pablo Bueno, alguns dias atrás houve uma conversa com o Ferreira, que acabou optando por jogar no São Paulo. Bora falar agora sobre o Flamengo com o novo impasse envolvendo a tratativa com o Ortiz, novela chata, né? Zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Nos últimos dias, Flamengo e Red Bull se alinharam em relação ao valor do negócio, 8 milhões e meio de euros, parte dessa grana fixa, o restante em bônus, valor que equivale a mais ou menos 45 milhões de reais. O problema, de acordo com o repórter Júlio Miguel Neto, está na forma de pagamento. Red Bull Bragantino quer receber essa grana no mínimo de parcelas possíveis e o Flamengo pretende um parcelamento um pouquinho maior. Ninguém desconfia de que o Flamengo vai fazer as quitações dos clubes mais saudáveis do ponto de vista financeiro do país, mas há esse impasse. O negócio vai acabar acontecendo, até porque o Léo Ortiz quer muito jogar no Flamengo, o Flamengo quer muito contar com o Léo Ortiz e o Red Bull Bragantino já percebeu que não há mais clima para a permanência do zagueiro. Agora é questão de ajuste. E a novela, que já começou há mais de um mês, ela vem desde dezembro, deve ser finalizada na próxima semana. Só para completar sobre o Flamengo, queria contar que as tratativas entre Flamengo e Inter por Thiago Maia estagnaram, a ponto de o Colorado já estar buscando um outro volante. A questão financeira também foi um impeditivo. O Internacional começou oferecendo 3 milhões de euros, o Flamengo pedia 5. O Internacional acenou com 4 milhões de euros e ainda não houve acordo. Só para completar, vale a lembrança de que tem clássico nesse domingo entre Vasco e Flamengo. O Fla tenta a 5ª vitória consecutiva contra o Vasco nos últimos 4 jogos todos disputados no ano passado. 4 vitórias rubro-negras, 1-0, 4-1, 3-1 e 3-2. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Fausto Vera. E a boataria dá conta de que o Fausto Vera pode estar indo embora, algo que o torcedor corintiano e que também os dirigentes gostariam muito. É só preciso lembrar que o Corinthians não vai vendê-lo por menos do que os 8 milhões de dólares investidos quando da sua contratação junto ao Argentino Júnior. Toda a boataria se deu porque o Fausto Vera passou a seguir não só o Al Ain, que é um time vice-líder do campeonato nos Emirados Árabes Unidos, como também 2 jogadores desse time. Tratam-se do paraguaio Caco Romero e do argentino Matias Palacios. A suposição é de que o Caco e o Matias fizeram a cabeça do pessoal do Al Ain para contratar o Fausto Vera. A partir daí houve esse approach e as negociações estão rolando. Estou aguardando a confirmação de um dirigente corintiano sobre o tema. A gente já contou que alguns dias atrás pintou uma proposta da Grécia, a proposta foi considerada baixa e o Corinthians recusou. Internamente a avaliação do Fausto Vera é horrorosa. Não só Mano Menezes, como os novos dirigentes do Corinthians entendem que esse argentino não tem nada do espírito argentino, de garra, de determinação, de força, princípios super válidos para o torcedor alvinegro. Então, diante desse cenário, pintando proposta, deve haver negócio. Só para completar, o Al Ain se classificou em primeiro do seu grupo na Champions Asiática e agora pega no primeiro mata-mata das quartas de final um time do Uzbequistão chamado Nassaf Karchi. Só para arrematar sobre o Corinthians, Augusto Melo concedeu uma entrevista, fez uma avaliação sobre o seu primeiro mês como presidente do Timão e detonou Duílio Monteiro Alves, afirmando que o ex-presidente não fez a quitação da última parcela da Caixa de 25 milhões de reais. Frase do Augusto, abre aspas, já entramos com a Caixa tomando o nosso dinheiro que estava separado para pagamento de salários. Fecha aspas. E você, o que pensa sobre Duílio Augusto? Use espaço para comentário, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos vemos assim que surgir notícia. Abraço, tchau!